Bom, gente, como nós estamos estudando um conteúdo que muita gente está com dificuldade de entender por causa da questão revisional, de todas essas características mais complicadinhas mesmo do conteúdo, eu decidi fazer uma série de vídeos aqui para ajudar vocês para essa prova. Eu só peço desculpas se tiver alguma interrupção no áudio. Eu provavelmente vou cortar interrupções no áudio, mas é que aqui onde eu moro passa muitas motos e muitos carros. E é bem chato mesmo. Mas hoje a gente vai falar então de um assunto que pode ser que para vocês não faça muito sentido agora, tá? Mas nós vamos falar do assunto da eletronegatividade. Por que nós vamos falar sobre eletronegatividade? Porque é essencial entender a eletronegatividade para entender a questão das ligações intermoleculares, né? As ligações intermoleculares são uma parte integral do entendimento da prova, certo? Então vamos lá, vamos falar de eletronegatividade. Gente, qual o conceito de eletronegatividade? Seguinte, o conceito de eletronegatividade é na verdade, é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Nós poderíamos também definir capacidade como força, certo? Então, a eletronegatividade é a força que um átomo tem para atrair elétrons, certo? Quanto maior a eletronegatividade de um átomo, maior a facilidade com a qual ele vai conseguir atrair um elétron livre, por exemplo, né? Maior a capacidade dele de capturar elétrons que estiverem abandonados sozinhos no espaço, certo? E como é que funciona a questão da eletronegatividade? Como é que ela cresce na tabela periódica, né? Como é que nós podemos dizer se um elemento é mais eletronegativo ou menos eletronegativo que o outro? Bom, eu vou trazer aqui duas situações, tá? A primeira situação que nós vamos analisar é o número de prótons do nosso átomo, tá? Então vamos supor aqui que nós temos um átomo de hidrogênio, por exemplo. Um átomo de hidrogênio tem um próton no seu núcleo e um elétron, né? Deixa eu escrever aqui. Um próton, beleza? É um átomo de hidrogênio. Vou escrever aqui também o símbolo de hidrogênio. E aí nós temos aqui do lado, por exemplo, vamos supor que nós temos um átomo de flúor, certo? Vamos dizer então que nós temos um átomo de hidrogênio e um de flúor. Deixa eu só desenhar aqui. Tem dois aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Nós temos aqui um átomo de hidrogênio com um próton no seu núcleo e nós temos um átomo de flúor com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 prótons. Certo? É um átomo de flúor. Beleza? Olha só. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual desses átomos vocês acham que tem a maior capacidade de atrair elétrons por causa do seu núcleo, ou seja, por causa dos seus prótons? Bom, eu acredito que a maioria, né? Espero que a maioria diga que é o átomo de flúor, certo? Por que seria o átomo de flúor? Porque é o seguinte, gente, o átomo de flúor tem 9 prótons, certo? Deixa eu escrever aqui embaixo. O átomo de flúor tem 9 prótons, que nós representamos por esse Z aqui, certo? E o átomo de hidrogênio tem só um próton. Imagine a seguinte situação, ó. Imagine que vocês têm, em um lugar do espaço, um próton e no outro vocês têm 9 prótons, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, imagine que vocês têm um sistema aqui, ó, com um próton e o outro com 9 prótons, certo? Agora imaginem que tem um elétron passando aqui. Eita, vamos imaginar o elétron como uma partícula azul, tá? Nos dois casos nós temos elétrons. Deixa eu perguntar para vocês, em qual desses casos vocês acham que vai ter maior atração entre prótons e elétrons? Bom, no caso de baixo, é claro, não é? Porque aqui, ó,
nós temos uma grande massa de carga positiva. Então, nós temos bastante carga positiva, certo? Bastante, é muito forte essa força de carga positiva aqui. Logo, a carga negativa do elétron, como se atrai pela carga positiva dos prótons, vai se atrair com muita intensidade pelo fato de existirem muitas cargas positivas aqui, certo? Existe uma grande força de atração. Agora, se nós formos considerar esse caso aqui, nós só temos uma carga positiva aqui. Não é muito forte essa atração, né? Existe atração, mas ela não é tão forte quanto aqui, porque nós só temos uma carga positiva interagindo com a carga negativa do elétron. Então ainda vai acontecer atração no sentido desse próton aqui, mas essa atração vai ser muito menor, certo? Então, se nós tivéssemos que comparar a eletronegatividade do flúor com a do hidrogênio, contabilizando a característica do núcleo atômico, nós poderíamos dizer com certeza que a eletronegatividade do flúor é maior que a do hidrogênio, tá? Porque, tendo 9 prótons no seu núcleo, o flúor consegue fazer mais atração sobre elétrons livres que estiverem passando por aqui, certo? Então, o flúor é mais atraente do que o hidrogênio, que só tem um próton no seu núcleo. Beleza? Deixa eu dar uma apagada aqui. Certo. Então, ó, primeira coisa que a gente já viu, tá? Primeira coisa que nós já deixamos claro aqui. Deixa eu fazer com uma cor diferente. A eletronegatividade cresce com o aumento do número de prótons, né? Ou deixa eu botar aqui em parênteses Z, certo? A eletronegatividade do nosso átomo vai crescer com o aumento do número de prótons do átomo, certo? Quanto mais prótons o núcleo atômico tiver, maior será a eletronegatividade desse átomo, porque maior será a sua capacidade de atrair elétrons. Agora vamos falar do segundo caso, tá? E esse segundo caso é muito importante que vocês prestem atenção, porque envolve outra coisa do primeiro ano, sobre a qual eu não pretendo falar muito aqui. Na verdade, eu nem pretendo tocar nesse assunto, porque aí a gente estaria fazendo realmente uma grande revisão, tá? Imagine que vocês têm de novo aqui um átomo de hidrogênio e aqui vocês têm um átomo de lítio, tá? O átomo de hidrogênio tem um elétron, o átomo de lítio tem 3 elétrons, tá? Seguinte, o que eu quero analisar aqui? O que eu quero analisar dessa vez vai ser o número de camadas eletrônicas. O que é uma camada eletrônica? Uma camada eletrônica é basicamente um nível de energia do meu átomo, tá? Um nível de energia onde o meu próton fica orbitando, digamos assim, os nossos prótons, tá? Então, por exemplo, essa linha aqui que eu desenhei ao redor desse próton aqui, tá? Do átomo de hidrogênio. Essa aqui é a primeira camada do átomo de hidrogênio. Existem mais camadas aqui? Não, né? Essa linha aqui que eu desenhei no lítio, ela é a primeira camada do átomo de lítio, certo? E essa linha aqui, que está superior a essa linha aqui mais de dentro, bom, essa linha representa a segunda camada, certo? Então, percebam uma coisa aqui, ó. Pera aí. Percebam uma coisa. Deixa eu dar uma apagada aqui. Percebam o seguinte, ó. Vejam só. Esse átomo de lítio aqui, ele tem 2 camadas eletrônicas e esse átomo de hidrogênio tem uma camada eletrônica, certo? E uma coisa que nós vimos lá no primeiro ano do médio é que
conforme o número de camadas aumenta a energia do elétron, certo? Então é o seguinte, se eu tenho um átomo como hidrogênio com uma camada apenas, esse elétron da primeira camada do hidrogênio será menos energético, ele tem menos energia do que elétrons da segunda camada do átomo de lítio, por exemplo. É esse o ponto ao qual eu quero chegar, certo? Quanto mais camadas nós temos em um átomo, mais energéticos serão os seus elétrons. E quanto mais energético o elétron, mais repulsivo ele será, tá? Maior será a capacidade do elétron de repelir outras partículas com a mesma carga. Portanto, aqui no lítio, como nós temos duas camadas ao redor do núcleo, duas camadas eletrônicas ao redor do núcleo, ele tem mais repulsão do que o hidrogênio. O hidrogênio vai ter menos repulsão entre os dois, certo? Como o átomo de lítio tem mais repulsão, é mais complicado, tá? Um elétron livre que estiver passando perto do átomo de lítio vai sofrer mais força de repulsão do que um elétron que estivesse passando perto de um átomo de hidrogênio, certo? Então, olha só. Vamos botar isso de forma simples, tá? De forma simples e clara. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Bom, gente. Seguinte. Nós definimos, então, que nós definimos o seguinte, ó. Conforme aumenta o número de camadas no meu átomo, eu estou aumentando a repulsão entre o elétron do meu átomo e o elétron que quer entrar no átomo, certo? Logo, se eu aumento a repulsão, eu diminuo a chance de um elétron livre entrar no meu átomo. Se eu diminuo a chance de o meu átomo capturar esse elétron livre, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a eletronegatividade. Logo, eu posso afirmar que a eletronegatividade decresce com o número de camadas, tá? Quanto mais camadas eu tiver ao redor do meu núcleo atômico, mais camadas eletrônicas eu tiver, menor será a eletronegatividade, tá? Maior será a repulsão e menor será a eletronegatividade. Com isso, a gente pode elaborar aqui, na tabela periódica, um padrão, né? A gente pode prever qual que será a eletronegatividade de um átomo, tá? Se ela vai ser maior do que a eletronegatividade do outro ou menor, tá? É o seguinte, olha só, nós vimos aqui, ó, a eletronegatividade cresce com o aumento do número de prótons. Gente, o número de prótons de um átomo cresce da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda na tabela periódica? Ele cresce da esquerda para a direita, não é? Então nós podemos afirmar que a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita na tabela periódica, tá? Porque conforme nós vamos para a direita na tabela periódica, o número atômico aumenta. Logo, a eletronegatividade aumenta. Beleza? E agora, será que a eletronegatividade cresce para cima ou para baixo na tabela periódica? Qual que é a aposta de vocês? Bom, aqui seria interessante fazer uma rápida revisãozinha, que é o seguinte, ó, gente. Vocês lembram que as linhas horizontais da tabela periódica são chamadas de períodos, certo? Então nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim por diante, certo? Acontece o seguinte, ó. O número de períodos, tá? O número do período que eu estou analisando na tabela periódica
se refere ao número de camadas do átomo, certo? Então, um átomo que estiver na primeira camada da tabela periódica vai ter no primeiro período, aliás, da tabela periódica, ele só terá uma camada ao redor do seu próton. Um átomo que estiver no segundo período da tabela periódica terá apenas 2 camadas ao redor do seu núcleo. Um átomo que estiver no sexto período da tabela periódica vai ter 6 camadas eletrônicas ao redor do seu núcleo. E nós sabemos que conforme cresce o número de camadas eletrônicas ao redor do nosso átomo, decresce a eletronegatividade. Logo, conforme diminui o número de camadas, aumenta a eletronegatividade. E como o número de camadas diminui de baixo para cima, nós podemos afirmar que a eletronegatividade cresce de baixo para cima. Por quê? Porque o número de camadas diminui nesse sentido. Tá? Então é basicamente esse o conceito de eletronegatividade. São esses os dois casos principais a se analisar quando nós falamos de eletronegatividade, né? O aumento do número de prótons e o aumento do número de camadas vão influenciar na eletronegatividade do nosso átomo, tá? E além disso, eu só gostaria de destacar mais uma coisinha, que seriam os elementos que eu considero fundamentais que vocês tenham entendimento da eletronegatividade deles, tá? Seguinte, gente, a questão da eletronegatividade, ela foi elaborada pelo Linus Pauling, tá? Que foi o mesmo cara que elaborou aquele diagrama, né, das camadas eletrônicas. Ele fez várias medidas experimentais para conseguir determinar essa questão da eletronegatividade, e a eletronegatividade é, na verdade, por ser experimental, só um conjunto de números, tá? Eles nem unidade têm, tá? Servem simplesmente para comparação. E aqui eu vou botar algumas eletronegatividades que eu acredito que sejam bem fundamentais de se conhecer, tá? Olha só, a primeira eletronegatividade é do hidrogênio, tá? A eletronegatividade do hidrogênio é 2,2, tá? Aí nós temos a do nitrogênio, que é 3. Nós temos a do oxigênio, que é 3,5. E a do flúor, que é 4. E nós temos também a do carbono, que, se eu não me engano, é 2,5 ou 2,4. Algo próximo disso aqui, certo? Então percebam, justamente aquela teoria que nós tínhamos está se confirmando aqui, né? Onde é que fica o hidrogênio na tabela periódica? Ele fica no primeiro período da tabela periódica, bem aqui, certo? Tem o menor número de prótons, mas também o menor número de camadas na tabela periódica, certo? Então a eletronegatividade dele, digamos que seria um padrão, né? Aí mais para cá, no segundo período, nós temos o carbono, nós temos o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. E percebam uma coisa, a nossa teoria se confirma aqui, tá? Porque o número atômico, ele cresce do carbono para o nitrogênio, para o oxigênio, para o flúor. E também cresce a eletronegatividade de um elemento para o outro, tá? Então, isso aqui já confirma a nossa teoria de que conforme aumenta o número de prótons no núcleo do átomo, aumenta também, basicamente, a sua eletronegatividade, tá? Então é isso.